Sejam bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso Musicast RN. Mais uma vez aqui agradecendo o governo do estado, o apoio da Nacional Veículos e da Freeway, que sem eles, sem a ajuda deles, a gente não seria possível a gente estar com esse projeto na rua, na estrada. E hoje um episódio muito especial, porque conta aqui uma lenda viva da música potiguar, né? E é com muito prazer que a gente recebe o Gustavo Lama Martini aqui para trocar ideia com a gente hoje. Olá. Gustavo, seja muito bem-vindo, amigo. Obrigado. É isso, Valeu. é isso. A gente tem tanta coisa para falar que a gente estava catalogando aqui os anos e os projetos e tudo isso. Uhum. E, cara, para falar de tudo, a gente tem que voltar lá no começo para entender aí teu relacionamento com música, né? Quando foi a primeira vez que pegou aquele violão, às vezes ali, né, da coisa de família mesmo, relacionamento com música lá no começo. Conta um pouquinho aí do Gustavo lá de trás, esse encontro com música aí. Eu tive um flerte com surf, e aí meu pai disse, não, surf não vai surfar de jeito nenhum, não sei o quê. Aí cortou essa onda, não sei o quê. Aí, quando deu lá uns 15 anos e tal, minha irmã tinha trazido um brinquedo lá e eu comecei a tirar som de um brinquedo de guitarra. Afinei lá. Aí minha irmã disse, dá um violão para ele, porque ele tá tirando som de um brinquedo, se der um violão, aí eu pedi. Aí meu pai já tinha negado a prancha. O violão ele não podia negar. negar. Um violão, agora ele disse, vai. Aí peguei, fiz algumas aulas e depois autodidata mesmo, já tinha vontade de... Na verdade, eu pedi um baixo. Olha aí, olha aí. Porque é o seguinte, nos anos 80, as bandas dos anos 80, RPM, as bandas antigas, as bandas que estavam pintando no cenário pop dos anos 80, que é quando eu era adolescente, elas tinham... O baixo começou a trazer uma sonoridade que não se escutava antes, né? Assim, os Beatles tinham uma equalização boa de baixo, mas o baixo era um instrumento assim meio em segundo plano. E nos anos 80 ele veio meio à tona no New Wave, né, na música pop. E aquilo me chamou a atenção e era uma coisa sempre moderninho, né? Aí meu pai, muito sábio, disse, faz o seguinte, eu lhe dou um violão, você aprende, e daí, depois, se você quiser tocar baixo... A gente vê como é que faz e tal. E acabou que eu ainda cheguei a ter o baixo, ainda comecei a tocando baixo, mas foi evoluindo e evolui mais para guitarra mesmo. E aí, quando eu comecei a fazer banda, já comecei a fazer como tocando mesmo baixo começando ali, mas a guitarra que foi... Mas o que é que você escutava, bicho, ali naquela época? O que era a trilha sonora ali, tu em casa ou com os amigos, enfim? No começo, eu estava muito influenciado pela cena nacional da época, né? Legião Urbana... começou as mais pops, né? Tipo o que de abelha, RPM e tal, não sei o quê. Coisa toda. E depois o Titãs, aí fudeu. Titãs e a Ira e Lobão e aí toda aquela cena, né? Dos anos 80. E aí pintou aquela cena gringa, né? A cena do rock inglês, The Cure, The Smiths. Praticamente The Cure e The Smiths fazia mais minha cabeça, assim, do rock inglês. Que aí foi meio que o começo de eu me interessar a fazer uma música pop, assim. Eu comecei a banda assim, sabe? Entendi. E fiquei fazendo acho que as primeiras músicas, assim, meio influenciado por isso. Mas já tinha aquela coisa da brodagem... Cara, eu vou tocar violão, você vai tocar baixo. Por que vai tocar baixo? Porque é o que sobrou para você tocar. Assim, geralmente você tinha esses contatos assim da galera de rua, ou a galera do surf, como já era uma galera que participava. Não, aí o surf eu já tinha desistido. Ainda mais que eu levei uma vaca do caramba, aí desisti. Aí eu comecei a fazer banda com o Gil, que é filho de Mirabô. E assim, a gente começou a escrever letras assim e tal, não sei o quê. Depois... eu fui me aprofundando
Aí uma hora eu escutei um álbum dos Stones. Os Stones dos anos 80 eu estava meio esquecido. Aí quando eu escutei, eu disse, pô, caramba, sabe? Eu estava querendo alguma coisa que me diferenciasse, sabe? Assim, alguma coisa mais antiga, sabe? Buscando coisas antigas. Dos Stones, eu já fui conhecer o blues. Aí, o blues, eu achei mais visceral que o rock. Porque o blues tem uma pegada mais raiz, assim, uma coisa mais seca. E combinava muito comigo que não tinha dinheiro para comprar pedal, então tinha que ser seca mesmo a guitarra. Mas aí, beleza. Mas aonde é que eu quero chegar? Até então, eu estava buscando. Quando eu conheci o blues, uma hora eu estava trabalhando no centro da cidade e eu fui lá ali pelo centro, vendo a galera, e vi uma galera de repente, tocando repente. E eu estava ouvindo o B.B. King. Aí eu fiz a ligação. Bom, se o blues fez o rock, nosso rock vai vir aí do repente. E aí foi meu primeiro estralo criativo, de fazer uma coisa diferente. Assim, poxa, eu vou para fazer o rock, sendo que ao invés do elemento blues, eu boto o elemento repente. E aí fiquei prestando atenção na escala ali, que muda muito pouco. É uma sexta nota ali que dá aquela atmosfera nordestina. Descobri a roda. Não, pô, Raul já tinha descoberto isso, já tinha feito isso, sendo que eu não sabia. Eu era moleque, né, porra? Aí achei que tem, pô, agora que tem. Mas realmente ficou muito interessante a banda, assim, o primeiro insight criativo, realmente, do General Lee. Que eu lembro muito, a gente era, né, contemporâneo, a gente é contemporâneo, e naquela época a gente já tinha algumas bandas autorais acontecendo na cidade, né? Mas quem teve essa atenção de pegar uma coisa que falava muito com o Nordeste, que é essa coisa do repente, mas ao mesmo tempo com um Billy ali quase a 1000 por hora que vocês fizeram no começo, e aí a gente começa a notar um movimento de shows. Os shows começavam a ser mais autorais, as bandas deixavam de tocar mais o cover, mas começavam a ter algumas bandas que iam. E desde muito cedo esse insight que você teve aí de pensar, de juntar as duas coisas, ficou muito claro, né? E fala quem era a primeira formação dessa turma que você juntou aí. Na época que a gente eu acho que eu considero assim, a primeira autoral, mais ou menos, foi quando realmente eu juntei com o Paulo e Lula na bateria. Porque foi realmente o primeiro repertório que a gente teve realmente um diferenciado, assim, por causa dessa coisa criativa e as músicas tinham meio que uma ligação uma com a outra, né? Elas todas foram feitas nesse sentido de repente com rockabilly, né? Que depois se diferenciou num festival, um pessoal do jornal do Rio chamou de Repente Billy. Repente Billy, eu lembro. Pronto. Aí, então, acho que foi a primeira fase da história, da minha história, assim, como banda. E eu lembro que a gente estava falando com o Caio Vitoriano em outra conversa, ele citou Ramones, e eu lembro de cada show que a gente ia ver do General Lee, as músicas eram mais rápidas a cada show. Né? E era muito retrato daquela época, né? A juventude, a energia, a efervescência da cidade também, né? Naquele momento. Uhum. Então tinha muito isso, né? E os shows eram muito insanos e a gente sabia como começava, como ia terminar, a gente não tinha a mínima ideia, né? Porque assim, o rockabilly, o tradicional lá dos anos 50 e tal, eles é mais lento, né? Mas sendo que a gente já tinha passado a história toda e a gente já conhecia o punk, né? Então, tinha uma coisa punk na gente, né? Então, era aquele rockabilly punk, né? Assim, quase no limite ali, a bateria se desfazendo já. A bateria quase desandando, né? E tem shows que são históricos ali de lugares na cidade que a gente fazendo um contexto, uma relação de tempo e espaço aqui, Natal no final dos anos 80, começo dos 90, não tinha esses lugares todos para tocar como a gente se imaginou durante o tempo, né? Você tinha que
abrir os lugares na marra. Tinha que levar o amp, era quase o equipamento de ensaio, o equipamento de garagem, né? Que chamava o rock garagem, que uma coisa que veio até de Brasília, né? Que a gente... Os lugares eram pequenos, então eu lembro que era cada um com seu amp, né? O amp de baixo, o amp de guitarra, e o amp da voz, coitada, que ficava sumida, porque um amp para voz, no meio de instrumento de guitarra e baixo, né, a voz sempre era baixinha, né? E a gritaria, né? E ainda tem alguns lugares que, assim, a gente torcia para não chover. Sim. Porque ainda tinha isso, tinha alguns lugares que não eram cobertos e a gente tocava ali, olhando para o público, olhando para cima, se chovesse não tinha mais show. Chernobyl, minha estreia de menor ainda. Mas aí também foi o legal de ensaio garagem, que você vai descobrindo os timbres, né? A timbrar a guitarra. Eu lembro que eu vendi uma guitarra, cara, que eu achava ela agudíssima. Era um Epiphone que eu tinha a primeira boa guitarra que eu tive, mas ela era aguda, eu vendi. No dia que eu fui fazer o último show com a guitarra, eu descobri que bastava eu tirar o agudo, pegar e baixar um pouco do agudo da guitarra. Eu sabia que vinha. Ela ficava num timbre massa, mas eu já tinha vendido. O agudo do amplificador. Não, o amplificador já é outro momento também. Mas até hoje eu faço isso, que foi uma coisa... Até hoje eu faço, porque a guitarra, ela vem com uma gama de grave e de agudo para você alcançar tudo que você imaginar. Sendo que, assim, você não precisa estar toda topada no agudo, como ela vem de original, né? Até hoje eu tiro um pouco do agudo, porque eu não gosto da guitarra estralando, realmente eu gosto da guitarra mais grave. Assim, para poder, quando você for para as cordas mais agudas, né, as notas mais agudas, ela não agredir o ouvido, ela fica uma coisa aveludada, mais gostosa de ouvir no timbre agudo. Não, isso é sensacional, né? E isso, a galera às vezes acha engraçado, mas assim, naquela época não tinha nada parecido, não tinha o YouTube para você olhar e ver regulagem de pedal. Não tinha quem lhe desse o toque, né, meu irmão? Então você ia aprendendo, às vezes você tocava o instrumento olhando as notas, mas tentando acertar, às vezes, né, o que estava ali. Era um outro momento, e isso é legal porque desenvolveu toda a linguagem da banda. A banda foi evoluindo, foi crescendo, foi acertando e foi errando junto. Exato. Você, assim, o começo você vai descobrindo timbres, riffs de guitarra que você vai fazendo assim meio que até no instinto, né? Pô, isso aqui ficou legal demais, vou botar isso na música, ficou massa, né? Você não sabe nem porque tá fazendo direito, né? Tá combinando com as notas, com a sonoridade. E a descoberta, por exemplo, na hora que começou a fazer os bends, opa, isso aqui... peraí, incluir na receita. A próxima música já tinha um bend na parte B, C da música, mas já tava, né? E aí tem uma hora que deixa de ser, de repente, Billy, tem uma hora que tenta puxar um pouco mais o freio, dar uma diminuída na velocidade e vira General Junk. Como é que é essa parte também aí? Bom, quando teve um festival marcante, Festival da Nova Música do Nordeste, que aí veio a imprensa nacional e falou bem da gente. E aí a gente ficou meio no contato com os caras. Um dia eu recebo a ligação, acho que é uma gravadora. Era uma empresa chamada General Lee, que disse, tira o nome, porque a gente já tem uma empresa, vocês é bem o terceiro ou quarto banda General Lee que aparece, mas a gente tem um nome, e vocês vão ter que tirar, senão a gente vai entrar para o jurídico. E aí, a gente teve que mudar. Na época, eu andava muito com o Marcelo, que veio a ser o baterista do General Junk. E Marcelo, ele pichava o junk nas paredes assim, da cidade. E aí ele deu a ideia. Ainda a banda ainda tinha Lula e tal, Lula foi se desinteressando e uma hora Marcelo virou baterista. Ele nunca tinha tocado baterista em banda, ele virou baterista
e começou a tocar. Ele tocava o pai dele era militar, tocava na banda da polícia e tal, do exército. E aí aquela coisa, foi aprendendo a tocar junto. E Marcelo, ele trouxe uma linguagem que eram bandas que eu não escutava. Eu estava ficando meio antigo, porque eu gostava de banda antiga. Eu gostava de banda dos anos 60. E até alguns projetos paralelos ali de blues também, blues, tocando, né? Já era nessa época aí, né? Eu gostava de Led Zeppelin, gostava de bandas que já tinham acabado antes de eu nascer, né? E eu estava visitando muito antigo. Marcelo veio de uma geração um pouquinho depois da gente, que estava ouvindo Red Hot, Rage Against the Machine, Rage Against, não sei o quê. Então ele trouxe essa linguagem para a gente, da bateria mais funkeada e tal. E a gente manteve os elementos nordestinos, mas Marcelo funkeou, assim. Eu também já estava escutando muito rap, porque aí também, como o Marcelo passou isso para mim, eu também comecei a escutar. Eu comecei a escutar muito o rap do Red Hot, isso aqui, muito Beastie Boys. E eu queria até trazer a sonoridade hip hop, mas não tinha DJ de hip hop assim. Então a gente fazia um hip hop meio como o Rage fazia, que era um hip hop feito com formação de rock. Aí foi quando a gente formou a linguagem do General Junk, que aí ela foi uma banda que ela se atualizou com o som da época, o som dos anos 90, né? Porque aquele rockabilly era muito 80, aquele final de 80, começo de 90 ali de virada. Mas aí a gente se atualizou a banda, mesmo porque a gente já estava flertando com a galera de Recife, com a Abril Pro Rock, com a galera de fora, e a banda precisava estar atualizada, porque aquela banda com o som antigo que a gente tinha chamou a atenção, mas ela não competia não competia com o som da época, assim, com a batida que estava na época, né? Então a gente foi atualizando, o Marcelo foi um papel principal nessa história. Você separa como duas bandas diferentes, ou dois momentos muito diferentes, assim, ou você acha que é uma continuidade, ou você acha que não, quando o Marcelo entra, a coisa separa mesmo? Separa, porque quando algumas músicas que eu fiz, ela já estava querendo flertar com a coisa do rap, sendo que quando o Lula tocava, como o Lula ele era mais regional, quando a gente entrava na pegada regional, ele também entrava no regional, então ele ficava muito aforrosado. Então a gente não fazia a fusão, certo? Marcelo era retão, ele entrava como 4x4 ali, bem característico. Retão. Então a gente entrava no regional, ele entrava no reto. Então ali fazia fusão. E a gente estava num período que a fusão estava muito em cima, né? Assim, a gente estava no auge do Mangue Beat, né? A gente estava no auge também de se começar a jogar o nordestino no rock, né? O nordestino, até então, ele ia até Zé Ramalho, Alceu Valença, os músicos máximo Camisa de Vênus ali nos anos 80. E pronto, mas as bandas de rock eram mais com sotaque do Sudeste. E acredito que em outras regiões também aconteceu isso, né? Talvez no Rio Grande do Sul também. E a gente tinha quase uma vergonha de cantar Aí, ao mesmo tempo que são dois movimentos totalmente diferentes, e ao mesmo tempo que estava o Mangue Beat, a galera de Recife fazendo, Chico Sainz fazendo aquela mistura riquíssima, né? Que Pernambuco é riquíssimo. Ao mesmo tempo, tinha o Raimundos, que era uma banda de Brasília, mas que Rodolfo, que criou a estética, ele até era meio criticado, porque ele meio que estereotipava o Nordeste, né? Sim. Mas era do caralho o Raimundos, né? Assim, ele
ele trouxe também o nordestês para a música, né? Então abriu muito, né? Foi uma época que abriu muito essa linguagem, né? Da gente usar nossas gírias, o que a gente falava na rua com os colegas do mesmo jeito e tal. E aí começa a entrar naquele circuito de festivais, tem a famigerada capa do Caderno de Cultura. Eu lembro de receber dos amigos que moravam em São Paulo, acho que foi o Caderno de Cultura da Folha de São Paulo. Foi. Né? Quando eu abro, lá está Gustavo Lamartine com a foto do tamanho da página inteira. Mas aí ainda era o General Lee. Ainda era General Lee, ainda era nesse Mas aí foi o que intervalo. foi despontando, porque foi trazendo a gente, aquilo foi trazendo a gente para se atualizar, né? Porque, por enquanto, a gente só queria tocar aqui no Natal mesmo, tinha uma cena interessante em Natal. Era massa ir para os underground, tinha um show de 30, 40 pessoas ali para a galera, sabe? Aí quando vai nisso, aí você vê uma responsa desse tamanho também, cria um problema na minha vida, porque agora você vai ter que ter uma banda competitiva. E você, poxa, boy, quando você vislumbra que aquilo você pode se transformar num popstar, aquilo, você diz, porra, a oportunidade é agora, né? Assim, vou ter que sair aqui de Natal para tentar fazer uma banda que seja competitiva e tal. Mas teve esse movimento, Gustavo, em algum momento, de sair daqui? Teve momentos de a gente sem álbum mesmo, só com demo. A gente ainda passou um tempo em São Paulo, foi fazer uns shows em São Paulo ainda e tudo, mas muito ralado, principalmente porque a gente não tinha um álbum ainda. Era muito difícil gravar na época ainda, sabe? Praticamente o álbum do General, ele aconteceu quando a gente estava decidindo já acabar a banda. Acabar a batalha. Talvez assim, a banda ainda continuasse, mas sem essa coisa de vamos fazer sucesso, vamos competir, vamos procurar uma gravadora. Porque naquela época a coisa só acontecia se você conseguisse uma gravadora, né? Assim, aí tinha o famoso Temir Miranda, que era o produtor do Raimundos, que ele é que estava por trás produzindo as bandas, que todo mundo queria levar uma fita demo para Miranda escutar, né, para ver se você tinha um lugarzinho lá no coração dele, tipo uma né? procissão, né? Miranda tá vindo pro Festival X. Vamos fazer uma procissão pro festival para tentar entregar a fita demo para ele. A gente chegou a abrir o show do Raimundos no lançamento do primeiro álbum do Raimundos, no lançamento oficial no Rio. Assim, o lançamento oficial do primeiro disco do Raimundos, teve uma galera de Brasília que veio para Natal, conheceu o General e disse, pô, a gente já fez um clipe do Raimundos, eles vão lançar o primeiro álbum lá no Circo Voador, no Rio. E eu sou amigo de Rodolfo e posso falar com ele. E os caras do Raimundos, eles podem chamar. Eles conseguindo as passagens deles para vir, podem abrir o show da gente. E a gente conseguiu ir. Então, quer dizer, a gente já estava chegando pertinho. Sendo que, assim, o som da gente era muito verde ainda para aquilo. Assim, era muito, como disse, as guitarrinhas ainda meio secas e tal, não sei o quê. Quando entrava Raimundos, entrava uma massa sonora. E os caras eram escrotos. Os caras do Raimundos, eles tinham dois caras lá, técnico de som deles, que as bandas que iam abrir, eles deixavam a mesa aqui, sabe? Quando o Raimundos entrava, eles... Então, a fábula não é verdadeira. É verdade, eu lembro deles dois. Era Guilherme, um galeguinho baixinho, e tinha outro lá, que eu não me lembro do nome dele, mas eles... Até porque eles eram técnico de som. Na época, a gente nem sabia que tinha que ter um técnico de som. Hoje eu toco, quando eu toco com a banda, a gente é um dos... É como se fosse um cara da banda, você levar o técnico de som, né? A gente nem sabia disso, né? Legal. E é interessante que tem esse hiato, vai dando uma minguada no ânimo da turma, e acho que em 2010 que vocês se reúnem para finalmente gravar o disco, é isso? 2002. 2002, quando a gente estava assim, já meio morgando, aí Foca disse, pô, vocês vão... Foca, fanzaço do General, disse, vocês não vão gravar, não? Eu disse, não, porque já não deu certo, já estava... Pensando em outros projetos, talvez, ali. Também já estava trabalhando com outras coisas. Tem que tocar a vida, né, também. Porque
se a banda não dá certo, você tem conta para pagar as coisas, né? Aí Foca disse, não, então se vocês não vão gravar por vocês mesmos, vocês gravam por do Sol. Eu boto o estúdio, deu algumas horas de estúdio. O show estava azeitadíssimo. A gente tinha o show todo na ponta da língua. Aí ele disse, vamos fazer como fosse ao vivo. Então a gente gravou em 12 horas o disco. A gente entrou no estúdio, gravou as bases em 12 horas. Baixo, batera e guitarra base. E depois a gente voltou para botar overdub de guitarra e colocar as vozes que ficaram. Mas foi uma coisa de 16 horas para gravar o álbum todo. E é um disco que saiu como um show, né? Eu lembro de primeira vez escutar o disco e dizer, não, é o show dos caras, está aqui, não tem nada para tirar nem pôr, é o show ao vivo Tava mesmo. bem né? ensaiado, a gente tinha. Tava colado, tudo muito colado. Coladíssimo. Não, e até hoje você coloca aquele disco. E hoje em dia a gente vê uma coisa feita ao contrário, né? A galera às vezes grava e depois vai evoluir as músicas. E ali a gente evolui as músicas durante anos para no final E aquelas gravar. versões já eram definitivas, aquelas versões já tinham sido trabalhadas ali né, por anos ali, talvez. Por anos, delas. Mas foi demais. E aí tem um momento de lançamento, eu lembro do lançamento do disco também, para variar na Ribeira, Rua Chile, aquela coisa toda. Mas ao mesmo tempo ali, você já vai começando a pensar em outras coisas, acho que a paisagem sonora já vai mudando também. A vontade de experimentar outras possibilidades ali também, logo depois. Aí teve alguns shows que é massa, porque aí você vê o General turbinado e já com... A MTV já vinha, já falava, a galera de fora já falava, a banda que a gente conhece aqui em Natal é o General, não sei o quê. E a gente cria um público, aí foi quando a gente fez shows que tinha galera polgando pra caramba, sabe? Você vê aquela massa de polgo assim na frente, que é uma banda como General é feita pro polgo, né? Pra você ver a galera e tal. Mas aí vai morgando e tal. E aí no começo dos anos 2000, aí começa a cena eletrônica. E eu estava muito desacreditado de banda e estava trabalhando em publicidade e tal. Quando chega Gabriel, que era sobrinho de Paulo, mas eu não conhecia Gabriel. E a gente começou a trabalhar junto. E aí a gente... Eu, assim, meio que a gente trabalhando junto, e aí a gente trabalhava com design de publicidade e tal, não sei o quê, e os computadores ali, né? Aí a gente começou a descobrir os programas, os software de áudio, né? Tinha o Basic, que era um software de áudio. Aí aí eu lembro que eu falei para Gabriel, eu disse, cara, banda eu não tô de saco mais não, mas essa coisa do eletrônico aí eu tô gostando. Mesmo porque não tinha que ir para estúdio ensaiar, não tinha que fazer nada e já estava mais fácil de gravar. Poxa, a base já está toda aqui. Você joga a base eletrônica. Tinha até bateria orgânica, se quisesse botar. Quer dizer, então, para você compor, para você meio que editar a música, a ideia da música era muito mais fácil do que você, tipo, o estúdio, passa a bateria todinha, aí o bateria joga a base, não, ali já estava pronto. Então, quer dizer, para você conceber a ideia da música, você ver ela pronta, era muito mais fácil. Aí eu lembro que a gente foi fazendo a batida, aí eu lembro que eu até disse, não quero banda não, mas vamos fazer um trabalho aqui experimental. E a gente fazendo lá, e eu digo, está faltando alguma coisa. A gente levava o violão para a agência. Aí botou a bateria eletrônica. Deixa eu botar aqui o violão. Quando botou o violão e a bateria eletrônica, pronto, já completou aqui. E, para mim, eu queria gravar um trabalho como fosse um trabalho solo, ou alguma banda, algum trabalho que tivesse o nome solo. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, Paulo,
A gente tinha feito o Sangue Blues, que era uma banda de interpretação e tal, que eu acho que foi a grande evolução musical da gente, porque não estava só tocando rock, o Sangue Blues, a gente tocava funk, tocava reggae, tocava vários tipos de rock anos 80, anos 90. Umas cúmbias, uns negócios... Samba rock. Então, quer dizer, aquilo evoluiu muito a gente como músico. Então, acho que na época a gente tinha evoluído como músico por estar tocando na noite no Sangue Blues. Paulo tocava, e eu e Paulo a gente tocava no Sangue Blues. Aliás, o general todo tocava no Sangue Blues, tanto Marcelo, eu e Paulo. Paulo teve começou a ficar meio insatisfeito com aquilo, com tocar cover, interpretação, eu digo, e ele formou o Do Solto junto com o Gabriel, que era meio assim, como fosse... Na verdade, ele meio que se desentendeu com o Sangue Blues e tal, não sei o quê, estava inquieto, e fez para tocar na noite, mas já tocando, já inserindo algumas batidas eletrônicas ali. Que é aquela coisa, todo mundo faz de um jeito. Se você insere uma batida eletrônica ali, a galera... Que banda é essa, né? Que tá tocando com batida eletrônica, flertando com drum and bass, assim. E aí, ele fez. Eu tinha dito para Gabriel, cara, eu não quero mais tocar com banda, muito menos com o Paulo, que faz 20 anos que a gente toca junto, né? Mas aí não deu outra. Um dia eu estava lá em casa e tal, o Do Solto tinha um guitarrista gaúcho, o nome dele era Jovem, o apelido dele era Jovem, até hoje eu não sei como é o nome do cara. E ele foi embora, aí Paulo foi lá, e aí? Vamos tudo solto? Aí eu digo, bom, nessa época eu já tinha feito Black Point e tinha feito a música com o Gabriel, a batida, gravado, e tinha feito um vídeo em Ponta Negra com Jólios. Jólios, a gente fez com a câmera fotográfica o vídeo. A gente saía e gravava 1 minuto de câmera, dublando não sei como, e gravava, ia para os picos, e a gente fez um clipe assim, tosqueira mesmo, só... E aí, pronto, Jólios também trabalhava com a gente na agência, e foi descobrindo os programas de edição, e foi meio que assim, a gente descobrindo os programas e fazendo, assim como você estava falando de aprender a tocar, assim, aí vamos fazer o clipe aqui, do jeito que saiu. E assim, aquilo é meio que o precursor assim, dos stories de hoje, do TikTok. Você grava, foi ali na rua, aí pegou um cachorro, o cara botando o cachorro para surfar. Os gringos em Ponta Negra. Tem uma cena do clipe de Black Point que a gente achou uma parede assim, Folk Boost. Aí eu sentei do lado e fiquei cantando, não sei o quê. E a gente pegando assim, coisas aleatórias. E gravando. Antecipando as tendências. Mas ficou tão interessante que até ganhou no MADA o melhor clipe. E aí a gente juntou. Aí quando juntou Black Point do meu lado e Paulo tinha feito Samba Solto, que era uma música que ele vinha meio da pegada ali do samba rock de Jorge Ben, então a gente já tinha 2 músicas. Mas ainda a maior parte do repertório ainda era interpretação. Gabriel viaja para Tel Aviv, foi passar um tempo lá, que a tia dele cantava lá, a Raquel, e tudo. E quando ele volta de Tel Aviv, ele ficou lá um tempo experimentando música. Quando ele volta, Paulo marcou um show do Solto, que era o show que a gente tinha essas 2 músicas, e as interpretações. Aí Gabriel disse, eu estou com as batidas aqui. A gente se reuniu, eu digo, eu estou com as letras aqui. Então vamos fazer o show todo autoral. Não avisamos a ninguém, fizemos o show todo autoral. A galera falou, que porra de som é esse, meu irmão? Que era assim, um som eletrônico muito louco. A gente jogou pedal na voz, com delay na voz, e a gente estava totalmente ali integrado já na cena eletrônica. Assim, então, assim, talvez foi a primeira banda orgânico-eletrônico da cidade. E, assim, era uma inovação. E aí a gente, ali foi muito rápido.
Quer dizer, a gente começou a experimentar isso em 2003, 2004, 2005 a gente estava com o álbum lançado. 2006 ele estava distribuindo no Rio, assim. E aí a produção, depois que... Aquela coisa... E tem um paralelo muito legal aí, né? Com lá na época do General Lee também, né? Que é aquela coisa de você sacar os repentistas ali, fazer aquela conexão, ao mesmo tempo você falando ali, peraí, deixa eu ver aqui se isso aqui cabe no eletrônico. Esses momentos de conexão. Mas aí essa bagagem da fusão a gente já trouxe pro do Solto já mais amadurecida, Sim, né? sim. Porque aí a gente já escutava Chico Antônio do Coco, né? Que a galera... quando a gente começou a cantar, a galera, pô, estão tocando Chico Antônio, que a gente achava que ninguém conhecia, e era uma referência, né? Assim, mas aí a gente já estava, essa fusão já azeitada ali, né? já era mais azeitada já. E aí quando lança o primeiro, aí começa uma produção constante, shows começaram. Show bombando, aí também já fomos lançar no Rio, o álbum, Rio, São Paulo. Aí começou, Rec Beat, aí o do Solto teve uma resposta muito mais forte. Mas também pelo tempo que vinha trabalhando com música, né? E assim, né, Gustavo, aí a gente vai ter que abrir uma parte aqui para falar de Paulo, né? Porque assim, a gente está acompanhando toda a história, desde a brodagem lá atrás, os primeiros ensaios ali na garagem, os primeiros shows, todo mundo na caixa ciclotron, botando os instrumentos e a voz junto, né? Toda essa caminhada, os projetos, ao momento que o General Junkie tem aquela correria de vocês, a mudança, pô, não vou tocar mais com esse cara. E aí depois ver que, né? E a gente tem histórias na música espalhadas, né, pelas décadas da história dessas figuras que em algum momento se desconectam, mas parece que algo vai trazer sempre ali os caras para estarem fazendo som juntos. Né? E aí, vamos, só para falar um pouco assim, da importância desse cara, não só para você, que é claro, né, mas também para tudo que foi feito aqui na arte aqui do Estado também, a importância de falar de Paulo um pouco. Ele foi a grande mola inquieta da história, porque, como eu disse, quando a gente acaba... Porque o General meio que era uma banda que eu tomava meio que à frente, sabe? Paulo entrou, ele compunha também, mas foi eu que trouxe Paulo para o General no começo e coisa. Quando o General vem na certa, eu não estava com saco de querer encabeçar outra banda mais, sabe? Já estava trabalhando com design, assim, aquilo tinha dado certo, queira ou não, design também é uma arte que também lhe completa como artista também. E eu não estava querendo levar uma banda tão à frente assim, queria experimentar a música, mas sem o peso de ter essa resposta na frente. Tanto é que o primeiro álbum do Solto é um experimentalismo de quem não está muito pretensioso daquele fazer sucesso, né? Era mais influenciado pela cena eletrônica de vocês, de DJ Patife. A cena eletrônica estava muito em alta na época. Tinha até um supermercado ali em Ponta Negra que você entrava, que aquilo ali era uma doideira, sabe? Se você só entendia aquilo se você tivesse tomado uma bala, um negócio, porque a música eletrônica é uma coisa de diversão, mas ela não tem uma forma comercial, assim, hoje você tem grandes, quer dizer, desde a época você tem grandes festas, raves, não sei o quê, mas aquilo é uma transformação eterna, né? Assim, não é uma... você conhece a música eletrônica? Não, aquilo vai se transformando e tal. Então, a gente estava mais conectado nisso do que numa banda que ia... Já no segundo álbum, a gente já faz a gente já faz músicas que elas já têm um formato mais pop, né? Que é o Maloqueiro High Society, que a gente lança Fazendo a Cabeça, lança Outro Dia. Paulo dá um boom de criatividade, que eu acho que talvez seja o carro-chefe do Solto até hoje, é o Maloqueiro, que foi um boom de criatividade que Paulo teve, e que, então, quer dizer, Paulo, nessa hora,
do Souto, ele toma a frente da banda. Então, ele é a grande mola. Eu sou amigo de Paulo desde os 14 anos. A gente estudou junto. A gente viveu a parte da adolescência. Quando eu formei o General Lee, teve uma época que ficou só eu e Lula sem baixista. Paulo tinha uma banda chamada Humanos. E uma vez a gente foi tocar junto, no Chernobyl. E a gente estava sem baixista e eu chamei ele para fazer o baixo do General, já que ele ia tocar no dia e tal. E aí casou de um jeito que ele ficou baixista ali. E então ali é que a gente começou a nossa história, que veio, se perdurou, passou pelo General Lee, General Junk, Sangue Blues e do Souto. Quer dizer, a gente tocou junto nessas 4 bandas, às vezes simultaneamente. E ele criou, ele fez questão de me trazer para o do Souto. Quando ele formou o do Souto com o Gabriel, eu não estava, mas ele fez questão de me trazer para ajudar nas composições e tal, pela a intimidade que a gente tinha de ter começado a história junto, né? Da descoberta, fazer rimas junto, né? E tal. A linguagem mesmo. Esse processo criativo que vocês desenvolveram a vida inteira é muito fácil, né? Às vezes não precisa explicar muita coisa. Então, quer dizer, todo aquele processo do General não foi perdido, né? A gente levou para o do Souto. Então, inclusive, ele chegou a botar músicas que tinham sido do General, no começo ele botou ainda no do Souto, com a pegada eletrônica. Né? Mas aí foi meu brother sempre, assim... você tem a época do começo, General Lee, que a gente era casca de bala, né? De sair junto, de tudo. Depois vem um entra no relacionamento, um entra em outro. E depois, assim, já no do Souto, tem as reuniões para compor, mas já todo mundo com sua vida, já meio casado, com outros amigos e tal, a gente se reunia, era mais irmão, assim, né? Assim, aquele irmão que você encontra, briga. Mas que está sempre por ali, né? Está sempre perto ali. Ali, quando tem uma ideia de uma música, se juntava. Não é mais aquele brother de antigamente que saía, passava a noite tomando cachaça no meio do mundo, mas a gente sempre compôs junto. A gente assim, fez um formato muito massa, que deu muito certo em muitas músicas do Souto, dele compor a música e eu jogar o rap em cima. Ele compõe meio que a música melódica e eu jogava o rap em cima. Outras a gente escreveu a 4 mãos mesmo. E assim, mas ele era uma mola, assim, porque enquanto eu fazia uma, ele fazia 5, sabe? Assim, ele teve uma época que ele era inquieto para fazer as músicas, fazer dar certo, assim, cada vez. E Paulo tinha uma coisa engraçada nele. Enquanto eu e Gabriel, eu fazia assim, vamos ver, e vamos gravar, vamos aprontar a música. Paulo chegava com a música e já tocava no show. E se você não acompanhasse, ele ia tocar sozinho. Sabe? Eu lembro de urgência estava ali, né? Outro dia, ele disse, trouxe a música, olha, trouxe a música aqui. Outro dia, Gabriel tinha uma batida de drum and bass, que era uma batida já pronta, batida que tem num banco de batidas, né? E Gabriel disse, a gente pode tocar com essa batida, então joga aí a batida. A gente passou o som. Quando foi, Gabriel, joga aí aquela batida aí pra gente tocar esse som aqui. E ele tocou ao vivo, assim, de primas. E a gente continuava, porque se não tocasse, ele ia... Bora, vamos. Ele chamava na chincha na frente de todo mundo. Assim, e não toque não, pra você ver. E assim como ele era com as músicas, ele era com os eventos também. Ele fazia, tem um show tal, dia... Cara, isso é véspera de feriado, todo mundo vai viajar, não sei o que, isso não vai... Vai, já marquei. Vamos, tá marcado o show, cara, isso não vai dar. Quando você via, dava certo, sabe? Ele tinha
essa coisa de trazer mesmo a coisa para perto dele, assim, por muitos shows. Assim, foi a vontade dele, né? Essa coisa da vontade, né? É demais. E assim, eu acho que cada vez que você sobe no palco e defende aquelas músicas ali, tem sempre a menção, não tem como não, né? Porque tá ali, é tudo, né? As rimas, a construção, tocar aquelas músicas. Eu sei que a banda, né, tem que seguir e a vida, a gente sabe que segue e a gente tem essas pessoas no referencial ali diariamente com a gente, mas tocar aquelas músicas a pessoa renova a presença dessas pessoas junto com a gente. Né? Imortal, né? Inclusive, eu fiz uma música agora, a gente está gravando ainda, quer dizer, já está tocando no show, e a gente começou a tocar. Paulo teve uma época que quando passou a fase de todos os álbuns, Gabriel entrou entre os projetos e tal, não sei o quê, e a gente não estava acompanhando a vontade dele de criar mais música. E ele fez um trabalho autoral, sozinho. E aí eu fiz uma música agora, depois que ele faleceu, e eu estou tocando a música, e no final, Samir, que conhece mais o trabalho autoral de Paulo, disse, cabe uma voz de Paulo aqui do trabalho autoral dele, e jogou. Então, quer dizer, a gente vai lançar uma música agora que vai ter uma intervenção de Paulo, de outra música dele. Vai pegar um pedaço da música dele e vai jogar numa música nova da gente. Vocês vão continuar tocando junto ainda. Vai continuar tocando junto. Vai ter uma intervenção dele. Parece que é ele, né? Porque ele também era assim. Também tem o seguinte, às vezes eu levava uma música e fazia, por exemplo, Mama Ganja. Eu levei para fazer aquela música eu e Gabriel. E porque tinha muito isso. Às vezes Paulo levava uma música para Gabriel e eu só chegava depois e botava a guitarra. Mas ele fazia a música toda em Gabriel e eu também. Mas quando eu levava assim, ele disse, não, peraí que eu vou botar um negócio meu aqui. ele não vou ficar fora dessa não, sabe? Você acha que eu não vou botar um verso aqui? Esse verso é meu. A música sozinho? Não. Peraí que eu... Em Mamãe Ganja, ele fez... A música estava boa. A lei ela já estava resolvida. Ele disse, não, vou botar uma história aqui. E aí ele tinha que botar o dedo dele lá também. E aí tá rolando. Cara. Quando é que sai essa música? Tá finalizando, tá produzindo? Tá finalizando, tá faltando legal. Botar a voz e gravar. Se chama Só Pra Sobreviver, entre parênteses, um pack de gelada e 2 salgados. Tem aquela coisa do blues, sabe? Que o refrão vem e interfere no título da música. Sensacional, cara, sensacional. É isso. E aí, voltando um pouco para a sequência, e aí também já meio que amarrando, agradecendo demais, cara. Esse papo quando a gente pensou em chamar as pessoas, e teu nome veio logo, porque tem tanta coisa, tanta história e muita coisa para vir, né? E eu queria que você falasse um pouco disso, que eu sei que você entrou num ano de produzir, né? Você tem artistas novos que estão, né, recorrendo a você para você dar aquele auxílio meio que em direção artística ali. Eu noto que você está esticando ali já não basta ser guitarrista, vocal, compositor, ainda está nessa meio que de produzir e dar força para esses artistas novos. Aí conta um pouquinho desse momento aí também. Assim, por exemplo, quando Luísa começou ela foi fazer o primeiro show dela, eu fui ver, ela era artista de tecido, do Tropa Trupe e tal. Aí eu olhei e disse, porra, Gabriel, olha aí, Luísa, a voz da porra, e não sei o que e tal. E Gabriel hoje é produtor dela. Meio que, assim, o do Souto, assim, não vou dizer que não vai produzir, mas o boom do Souto meio que já passou, né? E Gabriel hoje é produtor de Luísa. E eu... Nos shows do Souto, uma vez a gente foi fazer um show na ZN e choveu muito e a gente teve que interromper o show na 7ª música. Eu tinha conhecido Sarah Oliver e eu conhecia ela assim dos becos, não sei o quê.
E ela andava sempre com o pandeirinho. Nesse dia, quando o show parou, ela começou a tocar o pandeiro e cantar. Ela tem uma voz bem alta. Quando eu vi, tinha umas 30 pessoas. Eu disse, você não faz isso com um pandeiro? Imagina com a banda, né? Aí eu meio que comecei a botar pilha nela. Disse, cara, tem que fazer uma banda, tem que fazer... escrever. Aí, quando ela começou a escrever as primeiras músicas dela, ela tinha gravado já a primeira. Aí, um dia eu estava numa distribuidora comprando cerveja, e tinha um pandeiro lá, e ninguém sabia tocar pandeiro, os caras tentando tocar. Aí eu passei uma mensagem para ela, olha, Sara, uma de cabo aqui, ninguém sabe tocar o pandeiro, se tu tivesse aqui, ela me Tô chegando agora. Ela me chama de senhora. Ela, senhora! Ela disse, olha, eu comecei a gravar minhas músicas, quero chamar você para ser guitarrista. Eu disse, topo. E aí eu meio que encabecei assim, como guitarrista. Era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, de fazer um trabalho que eu só me dedicasse à guitarra. Eu não ter que compor, não ter que botar voz, nada. Eu ter que me dedicar só ao instrumento de guitarra. E aí eu topei e a gente fez o primeiro álbum dela ano passado. E eu estou tocando no show dela também. Até agora é só evoluir. Já pensei em fazer trabalho solo. Algumas músicas eu comecei a ensaiar um trabalho solo, mas quando eu estou para pensar que nome dá o trabalho, como é que eu vou me chamar como artista, se vai ser Gustavo do Souto, não sei o que, não sei o quê. Já deu a aí canseira. pinta uma oportunidade de gravar uma coisa do Souto. Aí minhas músicas acabam voltando para o do Souto. Então, eu vou ficar pelo do Souto mesmo. Tá bom do jeito porque, que tá. Quer queira ou não, você tem que criar outra plataforma, sabe? Aí você tem que tomar conta de duas plataformas, uma do Souto, uma não sei o quê. Aí fica sabe? Muito distribuído demais, sabe? E assim, poxa, se eu tenho uma banda que já posso englobar tudo, então eu pretendo ir fazendo um trabalho de manutenção do Souto. Eu e o Gabriel, a gente está meio que, assim, não é mais a mesma efervescência do boom da época do maluqueiro, da época do cretino, não sei o quê, mas quando a gente tem uma banda... A banda mudou o formato também, sim, porque, assim, para a gente adaptar a banda, não foi fácil, porque eram três. Então, quando o Paulo não tá participando fisicamente da banda, então você tira 33,333% da banda. Então, você reinventar isso com 60% igual é difícil. Então, a gente deu uma ralada um ano, meio de luto e tudo, e a gente chegou num formato que precisou chamar mais um baixista, aí botou o Ian na bateria, formou uma banda maior, com uma sonoridade diferente, tocando as músicas, meio que com os instrumentos que a gente colocava na batida, na base. A gente meio que aproveitou para colocar isso, traduzir isso ao vivo, né? E aí, pronto, mudou o formato, mas está dando certo. Gustavo, uma das coisas que a gente tá chegando já na parte final aqui, e tem um fio condutor que a gente sempre está perguntando isso aos artistas que estão vindo aqui nessa primeira temporada que a gente está fazendo, e é interessante notar que cada um tem uma visão bem específica dessa resposta, e às vezes ela não é a resposta definitiva, pode mudar daqui a uma semana. Bem bomba. Não, que na verdade é isso, a gente está tentando entender se a música produzida no Rio Grande do Norte, ela tem algo que conecte, algo que seja comum a esses diferentes artistas, seja a célula rítmica, ou a parte harmônica, ou a parte da escrita, ou o olhar para o que era a cidade há 50, 60 anos atrás e as reverberações que tiveram. Quando você pensa assim na música produzida aqui, como é que você enxerga ela? Assim? Como é que você identificaria? Se alguém te perguntasse como é que é a música do Rio Grande do Norte para você? A música do Rio Grande do Norte, assim, Natal é uma esquina, é a esquina do Brasil. É o lado mais para fora do Brasil. Então, ela tem isso. Por exemplo, quando a gente fala da música de Recife, Problema do Mangue, ela vem de dentro do estado, sabe? Ela vem, traz
A de Natal parece que ela vem de fora para dentro. Ela não vem de dentro para fora. Não que a de Recife não venha com os elementos... Não capte também o que vem de fora. Ele, como ele falou, antena na cabeça, né, captando tudo. A daqui parece que ela vem de fora para dentro, porque Natal tem essa característica. Então, eu acho que o que conecta toda a música daqui é a diversidade. E a gente está chegando na maturidade agora, porque Natal cresceu, sabe? Por exemplo, quando eu comecei a fazer, Natal era uma cidade pequena. Hoje não, Natal cresceu como cidade, como consciência. Não é mais aquela cidadezinha que tinha o centro, tinha Ponta Negra, a gente tem uma ZN enorme, uma Zona Oeste enorme, um monte de gente. A consciência vem... a gente vive numa época que já não tem mais fronteira. Então, tudo isso é a efervescência de Natal. Natal é uma cidade que me orgulha muito. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente capta muitas coisas de fora e faz do nosso jeito. Eu acho que é isso que define a música natalina. Eu não podia ter terminado melhor, meu amigo. Gustavo Lamartine, meu amigo. Muito Valeu. obrigado, cara. Obrigado demais por ter vindo aqui. E, assim, esse projeto, a gente está tentando realmente dar voz para quem faz a arte aqui, que venham muito mais artistas e a gente consiga prolongar isso. E agradecendo mais uma vez o governo do estado, os parceiros que apoiam o Musicast, Nacional Veículos, Freeway, e que a gente vai receber muito mais gente aqui e falar muito mais sobre a música produzida no estado. Valeu. E é isso. Gustavo, Obrigado, um abraço. aí por ter Tamo trazido. junto. Valeu, gente. Até mais. Até mais.